interativa, você considera necessário haver uma comissão gaúcha para acompanhar e auxiliar a Comissão Nacional da Verdade? Se você entende que sim, ligue para 8401-0360, a opção 1 para dizer sim, a opção 2 para dizer não. Sival Pugina, como é que você se inscreve para responder à pergunta do programa? Necessário criar a comissão estadual, sim ou não? Para usar uma palavra bem sofisticada, despicienda. Despicienda. Desnecessária, na minha opinião. Boa noite, Brito. Boa noite aos amigos da mesa. Boa noite muito especial aos nossos telespectadores. Eu começo fazendo uma afirmação que poderá causar um pouco de estranheza, mas para mim a questão que nós estamos tratando ganha interesse no campo da política e no campo da história. E os argumentos que trago são estes. E trago-os com muita tranquilidade, porque não tenho nenhum compromisso, mas nenhum compromisso com qualquer forma de violência que tenha sido cometida por qualquer dos dois lados. Ambos me desgostam profundamente. Toda a violência contra a pessoa humana me causa engulho. Eu portei no meu carro um adesivo a favor da anistia ampla, geral e irrestrita. Agora, é preciso entender, e o nosso telespectador vai compreender isto com facilidade, que a anistia não é um instrumento da justiça. Justiça, justiça, façamos justiça. Não resolve o problema da política. A anistia é um instrumento da política. Não foi uma invenção dos militares para saírem de uma enrascada. A anistia faz parte da tradição republicana brasileira. Houve uma primeira anistia da República, que aconteceu em 1893, beneficiando os maragatos que fizeram a Revolução de 1893. A segunda anistia aconteceu em 30, com Getúlio, beneficiando a Revolução Paulista de 1924. A terceira anistia aconteceu com o próprio Getúlio em 45, beneficiando aqueles que tinham sido condenados durante o Estado Novo. A quarta anistia aconteceu em 1979 com lei do Congresso Nacional. Interessante que quando ocorreu aquela votação, ela foi muito parelha. Quase meio a meio, quer dizer, a lei de 79 foi aprovada com uma diferença muito pequena de votos. E por que a diferença era pequena? Porque ela era uma anistia insuficiente. Ela não anistiava aqueles que haviam cometido crimes de sangue, que haviam cometido sequestros, que haviam cometido execuções e assaltos. O que excluía uma parte daqueles que não podiam retornar ao país, retornar à política. E isso foi considerado insuficiente. E foram necessários 6 anos, né, de pressão política interna, da boa política interna, para que a anistia alcançasse em 1985 a extensão que acabou alcançando. Como instrumento da política, ela produziu sim o resultado desejado, como produziram as anistias anteriores. Os exemplos de outros países não se aplicam imediatamente, né, adesivamente à realidade brasileira, porque, como a própria doutora Tâmara reconheceu, o nosso processo foi outro, foi um processo gradual, né, buscando a pacificação do país, e é inegável que esta pacificação foi atingida. Quem viveu naquela época lembra o que era o estresse político da sociedade brasileira entre 1962, 61 até 1985. E o que aconteceu depois? O país se democratizou, aqueles que estavam fora voltaram, disputaram as eleições e alcançaram os postos de poder. Agora, justiça não resolve o problema da política. A política se resolveu através de um mecanismo institucional importantíssimo chamado anistia. Não é uma opinião minha, é a opinião do Supremo Tribunal Federal. É a opinião de eminentes constitucionalistas, de eminentes juristas, de eminentes políticos brasileiros. Há quem pense diferente, mas não se recuse os fundamentos políticos, filosóficos, de entendimento a respeito da história do Brasil e do objetivo a ser alcançado, como sendo algo descartável. Não é uma concepção descartável.
Essa Comissão da Verdade, ela é o subproduto da tentativa de acabar com a lei da anistia. Como não conseguiram acabar com a lei da anistia, criou-se a Comissão da Verdade. E como que ela foi criada? Por um ato do Congresso Nacional. Estranho ato, porque designou incumbiu a presidência da República, como eu digo, com o seu solitário e isolado dedo, de indicar 7 membros da sua escolha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esta comissão, trabalhando dentro da Casa Civil, paga pela Casa Civil, vai cumprir o papel que lhe foi designado. Qual é esse papel? Quem diz que ela não vai reescrever a história, não leu a lei, porque o artigo 1º diz: é criada no âmbito da Casa Civil, a lei nacional, é criada no âmbito da Casa Civil da Presidência da República a Comissão Nacional da Verdade, que tem entre seus objetivos o direito à memória e à verdade histórica. E promover a reconciliação nacional. Não é isso que querem. Eles querem acabar com a reconciliação que foi promovida, reportando e retrazendo ao tempo presente o estresse, desgraçado e miserável estresse, onde nós vivemos durante quase 25 anos, durante um quarto de século. Quem acompanhou aquela época e acompanhou o período brasileiro de 85 para cá, sabe que foi isso que aconteceu. Nós estamos num período muito maior. E para acrescentar um pouquinho mais de tempero a essa história, cria-se uma comissão, e esta comissão vai receber testemunhos, informações, dados e documentos, requisitar, convocar para entrevistas ou para depor, determinar a realização de perícias e diligências, promover audiências públicas. Tudo a Comissão Nacional. Comissão Nacional. Pergunto, o que distingue isto de um inquérito? Eu pergunto agora aqui, onde está o advogado de defesa? Onde está o Poder Judiciário? Eu tenho uma comissão, que é uma comissão do governo, que vai promover suas investigações, vai sentar testemunhas, vai sentar acusados, vai expô-los à opinião pública. A pessoa que sentar ali, tu imagina, a imprensa mundial vai estar focada em cima do cidadão. Ele pode ser um santo, pode ser um demônio, mas santo ou demônio, ele estará fuzilado perante a opinião pública. E o nome disso é linchamento. Bom, não é assim que se faz as coisas. Agora não vai ser justo. Percival Pugina. Bom, um dos nossos telespectadores, o Flávio Dornelles, perguntou: não vão mencionar os crimes cometidos pelos que pegaram em armas na luta armada? Existem fatos terríveis. Eu vou relatar aqui alguns para trazer a memória, para mostrar como houve um conflito armado onde 2 lados estiveram envolvidos. E quando eventos dessa natureza ocorrem na história, não se resolvem as coisas através de uma comissão para dizer o que aconteceu. Sempre esta verdade terá perspectivas diferentes. É óbvio que será assim. O que se quer é construir uma versão conveniente. E digo mais, a versão que hoje se quer construir já é a versão dominante. Vá assistir uma aula de história hoje numa escola primária, numa escola secundária, a versão é essa. É a versão de que houve mártires que lutaram pela democracia. Falso, mentira declarada pelos próprios participantes. Tem um videozinho na internet do Fernando Gabeira, vejam o que ele diz. Peguem o livro do professor Arão Reis Filho, numa entrevista ao Globo. Aliás, ele diz o seguinte: as ações armadas da esquerda brasileira não devem ser mitificadas, nem para um lado nem para o outro. É uma lenda dizer-se que no final dos anos 60, inclusive eu, fomos o braço armado de uma resistência democrática. Não foram. Quando sequestraram o embaixador Burke Elbrick dos Estados Unidos, tiveram uma oportunidade de ouro. Os sequestradores, o governo militar rendeu-se e leu um manifesto, Brito. Foi publicado em todos os grandes jornais do Brasil, foi lido em todas as emissoras de rádio e de televisão. Eu assisti. Redigido pelo Franklin Martins. Ao contrário dos demais, nós dois somos do tempo. O Brasil parou para ouvir. Não há uma palavra sobre democracia naquele manifesto. Era luta armada, mais ataques, mais ataque a quartéis, mais roubo de armas, mais sequestros, revolução chegando ao campo. O episódio do aeroporto de Guararapes teria sido a maior chacina da história do Brasil. Como houve uma evasão do local, morreram 2 pessoas e 15 saíram feridos. Matou-se um marinheiro inglês por ser inglês.
Matou-se um chefe de família, que era um estudante americano, na frente da família. Um inocente. E tantos outros casos, que somam as centenas de vítimas produzidas por aqueles que pegaram em arma. Mas isso não interessa. Nós vamos estudar aquilo que os militares praticaram. Só quero lembrar que a instituição, apesar de toda esta campanha difamatória, a instituição mais respeitável do Brasil ainda hoje são as Forças Armadas. O povo, os senhores que nos assistem, não estavam do lado daqueles que pegaram em armas, porque não os reconheciam como democratas, não os reconheciam como defensores da Constituição, e ninguém pegou um bodoque para trazer o Jango de volta para o poder. Paulo, agora é a vez do Pugina começar. No primeiro bloco, eu fiz a seguinte observação sobre o que chamo linchamento, ou seja, se conduz praticamente um inquérito, né? As pessoas serão expostas à opinião pública, expostas à execração, porque inocente ou não, quando sentar ali, será uma pessoa execrada. Se for um demônio, tudo bem, e se não for? Ou seja, a justiça existe exatamente para evitar isso. O nome disso eu chamo linchamento. Eu obtive do João Vitor a seguinte resposta: onde é que estão os advogados? Eu perguntei. E ele me respondeu: não haverá, o ouvinte já está lembrado, não haverá como não houve ao tempo dos fatos. Não estarão onde não estavam os advogados nos porões da ditadura. Estarão presentes porque está assegurado o devido processo legal e o Estado Democrático de Direito. Não está, isso não, me desculpa, mas isso não está na lei. Isso não está na lei. Não está na lei. Isso foi o que eu disse. Então, é uma leitura, mas não está na lei, não há nenhuma autorização para isso. Essa lei não é uma lei processual, ela é uma lei que cria uma comissão de trabalho e estabelece um rito para esta comissão. Nós não revogamos a Constituição. Mas não há um rito para esta comissão. Não há um rito para esta Código comissão. De Processo Civil. Só dá poderes, não dá obrigações para a comissão. Me desculpa, eu li a lei. Dá tarefas. Tu não leste a lei. Dá tarefa, mas não leste a lei. Não leste a lei, João. Ah, tá bom, eu não li a lei. Isso claramente é vindita. E não se faz as coisas assim. Se não se faz num regime de exceção, menos ainda se fará num regime de liberdades democráticas. É um completo disparate. Ademais, é a questão da meia-verdade, ou seja, uma parte da história não interessa. Eu fico me perguntando, o presidente Dilma Rousseff participou da maior e principal organização guerrilheira da época. Perguntada sobre a sua participação, ela se esquiva de dar respostas claras. A organização a que ela pertencia praticou um dos atos mais famosos, mais notórios, que foi o assalto à casa onde estava o cofre do Adhemar, de onde foram dinheiro que desapareceu e não sabe onde está. 3 milhões de dólares, algo como 3 milhões de dólares. Nunca esta história foi contada nos mínimos detalhes. O máximo que eu consegui ler foi a presidente dizer que ela tinha uma participação pequena, que trabalhava na organização, dormia numa cama onde tinha muita arma embaixo, era difícil acomodar o corpo. Presidente, por que a senhora não dá um exemplo se lhe interessa a verdade? Acontece que esta parte da verdade não interessa. E, portanto, eu vejo a Comissão da Verdade, até o cogito de um símbolo para ela. É uma comissão da verdade a deusa Temis, zarolha, maneta e perneta. Não tem um olho, não tem um braço, não tem uma perna. É apenas metade da deusa, né, para simbolizar uma comissão que tem um objetivo muito claro de acabar com o que está bem feito no Brasil, que é o projeto de anistia. Contra a opinião de insignes juristas, de eminentes constitucionalistas, de eminentes advogados e de eminentes políticos brasileiros. O que me espanta é que o PMDB, que teve um papel importantíssimo fazendo política, não pegando em armas e indo lá inutilmente sem apoio popular. A falta de apoio popular está aparecendo na pesquisa. Não tinham então e continuam não tendo agora, porque estavam a serviço de potências estrangeiras. Me surpreende que o PMDB abra a mão do papel importante que teve no processo de redemocratização para transferi-lo para aqueles que lutavam por um regime muito pior do que aquele que estava instalado. Por falar, Pugina. Medo da verdade ninguém tem, nós temos medo da manipulação da verdade que é perigosa. Né? Agora, A presidente, depois destas interessantes palavras, devia, como eu digo, começar ela dando exemplo. Fica às vezes a impressão de que havia um bando de meninos bem intencionados que foram à luta, não é, para salvar o Brasil da tirania e implantar
uma democracia. Nós estamos falando de algumas centenas de organizações guerrilheiras atuando em todo o território nacional, recebendo orientação da China, de Moscou, da Rússia, da União Soviética e de Cuba. A bomba que explodiu no aeroporto de Guararapes foi fabricada pelo padre Alípio Freitas, ex-padre, já à época, treinado em Cuba para fabricar bombas. Foi ele que fez a bomba que acabou explodindo, matou 2 pessoas absolutamente inocentes, feriu 15 e deixou algumas com graves lesões. No momento em que a comissão define que uma parte da verdade não interessa, porque estes eram os santos, enquanto que os outros eram todos bandidos ou potencialmente bandidos, né? Nós estamos nos afastando da verdade, nós estamos criando versão em cima daquilo que se poderia e se deveria buscar, que é a verdade a respeito dos fatos. E chama atenção não haver um historiador, Domingos. Não tem um historiador entre os 7. E eles vão construir a história. Tem psicólogo, tem não sei o quê, não tem historiador. Estranhíssimo. Isso deveria ser feito como se fez na União Soviética, quando se abriram os arquivos de Moscou. Estão abertos os arquivos. Transparência absoluta. Venham os pesquisadores, venham os jornalistas interessados, venha a academia examinar os documentos e construir-se-ão tantas leituras desta história quantas forem as possibilidades de entendimento. Por fim, só para encerrar, eu quero lembrar a doutora Tâmara que o Garçom, doutor Garçom, quando esteve no Palácio, ao falar, pelo menos li isso no jornal ontem ou hoje, ele disse que do trabalho da comissão haverá de derivar, ou espera-se que derive, para a revisão da lei da anistia, obedecendo às tais recomendações das cortes internacionais, que falam muito a respeito da realidade, tem muito a dizer sobre a realidade brasileira de 40 anos atrás. Para um pouquinho, deixa eu terminar. Nem o garçom tem direito à opinião. Não, mas tem todo o direito de dar, mas não diz que isso não está sendo cogitado. Não, ou seja, é mais uma tentativa de ignorar o que vai acontecer. Fique atento, nosso telespectador, fique atento à sociedade brasileira em relação ao que vem por aí. Só um detalhe, por informação, e eu sei que o Pugina sequer teve qualquer intenção de omitir, apenas para esclarecer bem ao telespectador, quando ele fala no 7 que integram a comissão e que nenhum é historiador, a Comissão Nacional. Porque a Comissão Estadual terá 5 componentes, né? E nenhum deles está nomeado ainda. Não. Doutora Tâmara, vamos ver o que disseram os telespectadores que responderam à nossa indagação na interativa. Você entende necessário que se crie a Comissão Estadual da Verdade? Sim, 15%. Não, 85%. Total de ligações que participaram da pesquisa, 547. 15% dizendo sim, 85% dizendo não.